Esse país é pagado porque não tem governo. Eu vou repetir, esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação. Esse país não cuida do jovem. Esse país não cuida da meninada na periferia. Ou seja, do que eles cuidam? Há quantos anos vocês, companheiros dirigentes sindicais, não ouvem a palavra investimento, desenvolvimento, geração de emprego e distribuição de renda? Faz muito tempo. Eu não sei se a CUT já publicou o documento, se já se reuniu com o movimento sindical, mas tem uma coisa que eu estava querendo há muito tempo que fosse produzida e finalmente parece que o Diese produziu. Vocês sabem que enquanto o Ministério Público utilizava os meios de comunicação para vender, sabe, a grandeza de que esse país tinha recuperado 4 bilhões para a Petrobras? Vocês cansaram de ouvir isso? O Dallagnol vai lá na Globo se reunir, sabe, e vai dizer que recuperou 1 bilhão, 2 bilhões. Você sabe qual foi o prejuízo que a Lava Jato, eu estou falando da Lava Jato, sabe, que a Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. Só por conta da Lava Jato, segundo esse estudo do Diese, o país perdeu 4 milhões. Eu não estou falando dos 14 milhões de desempregados, eu estou dizendo só por conta da Lava Jato. A destruição que ela fez na corrente geradora de emprego nesse país gerou 4 milhões e 400 mil empregos. Só direto na construção civil, 1 milhão e 100. Agora você pega a cadeia produtiva de óleo e gás, da indústria naval, da indústria metalúrgica, sabe? Você vai ver quantos milhões de empregos. Isso nunca foi falado. Nunca nenhum instituto teve a coragem de publicar. Qual foi o prejuízo que teve nesse país? Esse país que no tempo que o PT governava chegou a ser a 6ª economia do mundo. Eu lembro que em Copenhague, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, eu brincava com a França e com a Inglaterra: se preparem, porque nós já passamos vocês. Agora eu quero passar a Alemanha. Vá se preparando, porque o Brasil não nasceu para ser pequeno. O Brasil nasceu para ser grande. E é por isso que tem governantes que pensam grande, porque quem pensa pequeno é pequeno. Esse país chegou à 6ª economia do mundo. Em todas as pesquisas, era o país mais admirado do mundo. Era o país em que o povo tinha mais felicidade e o povo acreditava mais no futuro. Era um país altamente respeitado pela China, pela Rússia, pela Índia, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América do Norte. Esse país tinha um projeto de nação. O que o país tem hoje? Vocês nunca ouviram da minha boca falar em privatização. Quem é que acha que só a iniciativa privada é boa? Uma empresa pública como o Banco do Brasil, uma empresa pública como a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo, ela se transformou na 4ª empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 40 bilhões de reais por ano. Nós não descobrimos o pré-sal para exportar petróleo
cru, nós descobrimos a Petrobras para exportar, descobrimos o pré-sal para exportar derivados, para ela ter uma indústria petroquímica poderosa no Brasil. É por isso que nós cunhamos a frase, sabe, o pré-sal é o passaporte do futuro. É por isso que nós colocamos 50% do rato para a educação. É por isso que nós pensamos em criar um fundo do povo brasileiro. Tudo isso está sendo destruído. Venderam a nossa BR. A gente não sabe para quem venderam. Uma empresa que arrecadou em 2019 70 bilhões, foi vendida por 3 bilhões e 900. Você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico, desenvolvimento e distribuição de renda? Não, é vender. Vamos vender. Agora, quando eles venderem e gastar o dinheiro em custeio, o país vai estar mais pobre. O PIB não vai crescer e a dívida vai continuar crescendo. Porque a única forma de você diminuir a dívida do Brasil não é você parar de gastar com o que é necessário. Porque se você tiver que investir em educação, em saúde, sabe, se você tiver que investir em transporte, em infraestrutura, você tem que colocar dinheiro. O que vai fazer a nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico, é o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público, gente? É que se o Estado não confia na sua política e ele não investe, por que o empresário haveria de investir? Eu vou contar um dado que talvez você não saiba. Eu vou contar porque eu estou aqui dentro do sindicato. Quando esse país tinha como presidente da República um metalúrgico, em 2008, a indústria automobilística vendia 4 milhões de carros por ano nesse país. Passado 13 anos, esse país vende 2 milhões de carros. Ou seja, hoje a indústria automobilística é metade do que era em 2008. Porque não há possibilidade de investimento se não houver demanda. Para ter demanda tem que ter emprego. Por que vocês acham que o PT está brigando por um salário emergencial de R$600? Não é porque a gente acha que o Estado tem que pagar R$600 a vida inteira. É porque o Estado só pode deixar de pagar quando o Estado estiver gerando emprego e as pessoas estiverem obtendo renda às custas do seu trabalho, aí não precisa de salário emergencial. Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Isso não precisa ler Marx para entender, não precisa ler, sabe, artigo do Delfim Neto para entender.